Olá, sejam bem-vindos a mais um Veterinária 360. Eu sou Rodrigo Carmo e sempre trago um convidado muito especial. Hoje eu recebo o André Frossardi para a gente bater um papo sobre todos os cuidados, como que a gente pode tomar as decisões no campo com algumas soluções que você vai trazer, né, André? Boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Tudo jóia. Perfeito, Rodrigo. Estou aqui à disposição para poder ajudar. Legal. Então, para a gente entender, né, se fala muito sobre sustentabilidade, sobre os cuidados, o que a gente pode fazer para que tenha uma produção mais sustentável no campo. Como que a gente pode melhorar, né, esses aspectos para o produtor rural? Como que vocês conseguem atender esse produtor? Sim, em muitos aspectos, né? A gente começou trabalhando com drenagem, na verdade, eu falo que é um controle efetivo de umidade no solo, justamente para desmistificar muitas coisas que o conhecimento era muito pequeno sobre ele, até mesmo nas faculdades de agronomia. Quando você faz um controle efetivo da umidade do solo, por exemplo, como a gente usa soluções de tubos de drenagem subterrâneas, você acaba retendo no solo nutrientes que de outra forma, e mesmo aditivos que você vai colocar ali na plantação, que de outra forma eles seriam lavados com uma chuva muito intensa, por exemplo, com uma subida de lençol muito forte, e eles se retêm no ambiente, não saindo. Ou seja, você acaba utilizando aqueles mesmos recursos sem ter que colocar novos recursos e tendo uma produtividade muito melhor, né? Esse é um dos aspectos que a nossa solução consegue auxiliar nessa questão de sustentabilidade. Tá. Além do que, você tem maior fixação de carbono nas raízes quando você tem um controle melhor de umidade do solo, né, no ponto efetivo. É interessante você falar desse ponto. A gente pode trazer tanto para o produtor rural, que está ali no campo, né, também ali para a avicultura já tecnificada, já com toda a infraestrutura, né? Perfeito. Né, na questão de avicultura, né, a gente já tem casos, né, porque você precisa tratar os dejetos, né, a quantidade grande de dejetos gerados, e normalmente acaba gerando problemas, né, você vai ter que raspar, né, colocar para uma calha aberta, né? A gente já tem casos que utilizam uma solução que nós trouxemos para o Brasil também, para você poder fazer a absorção direto no solo daquilo que é gerado através dos tubos. Ele tem uma abertura específica, né? Porque o dejeto ele é muito viscoso, e você carrear isso para o destino que precisa ser feito, né? Interessante. E do ponto de vista de custo, né, essas soluções que vocês trazem de toda a drenagem é muito mais importante, é muito mais relevante para quem faz essa compra? Como que vocês se posicionam no mercado para fazer essa venda desse material? Então, o que acontece? A questão, a gente busca a eficiência, né? Quando você vai falando de uma lavoura, por exemplo, numa questão da avicultura, por exemplo, são instalações pequenas, né? Não é um custo tão elevado, né? Mas é um produto diferenciado a maneira de funcionamento dele. Agora, na questão da lavoura, a gente tem o equipamento para poder fazer a instalação. A gente não se preocupa só com o produto em si, né? A gente começou a ver que se você pegar uma valetadeira ou uma retroescavadeira ali, você vai gastar muito tempo, muito recurso para você conseguir instalar, e mesmo assim pode não ficar bom, né? Hoje a gente tem um equipamento que faz 20 km por dia de instalação no seu máximo ali, com instalação precisa, RTK e tal, para você ter eficiência máxima no resultado que eu posso entregar. Que legal. E a gente fala do Brasil, são solos muito diferentes, né? A gente tem regiões muito mais argilosas, arenosas. Como que a gente pode trabalhar? Vocês têm materiais específicos para essas regiões? Quando a gente fala ali da pecuária, por exemplo, né, nós temos a geografia em alguns momentos sendo favorável e outros atrapalhando. Como que a gente pode utilizar essa parte desses dutos, dessa irrigação desse solo também? O Brasil realmente é um desafio, né? A dimensão continental do Brasil, com perfis completamente diversos, né? E o que acontece? O que vai mudar é muito mais o design, né? A partir do momento que você vê essa tecnologia que eu falei assim, ela foi intensificada na Holanda, né? E foi maximizada nos Estados Unidos, né? E levado para outros lugares.
os terrenos onde mais foram feitos são os terrenos considerados mais difíceis, que todo mundo me pergunta, fala assim, eu tenho um solo muito argiloso, será que vai funcionar? É justamente onde foi mais colocado, né? No solo arenoso, por exemplo, você tem menos dificuldade de percolação da água, então vai ser mais fácil de você chegar até os tubos, por exemplo, né? E você tem a questão do silt, né? Que é o terceiro componente, né? Quando o solo é mais siltoso, você tem um outro tipo de tratamento ali. Mas para poder resolver algumas soluções também, a gente mudou o tipo de produto que é aplicado. Antes era um produto que ele tinha um seu máximo de performance com 15 anos, depois começava a decair. O nosso produto é feito para ficar 50, 60 anos no solo, na verdade, em determinado prazo, e 14 vezes mais absorção de água, né? Para justamente trazer o máximo de eficiência e resultado para o produtor. Cara, isso é um ponto tão importante, porque a água é um recurso tão nobre, né? No nosso país, nós temos muita abundância de água, mas a gente tem essa dificuldade ali, às vezes está perdendo um recurso precioso. E aí você não gastar água também é uma forma de aumentar essa eficiência dessa produção. Você concorda? Concordo perfeitamente. E um ponto, né, até dentro do vínculo da sustentabilidade, que a gente já vem acompanhando com alguns produtores, né? Eu tenho áreas que têm milhões de metros instalados já. E a quantidade de água que você tem no tempo das águas, depois você pode guardar essa água para usar no tempo da seca. Sim. Né? E outra coisa, quando você consegue regular o ponto das raízes, elas têm mais força aqui no tempo das secas para buscar água mais profundamente. São coisas que as pessoas às vezes não entendem por desconhecimento mesmo. Que assim, eu mesmo não sabia, eu tô aprendendo muito agora, porque a minha parte é mais focada no animal em si, né? Mas a parte do solo é algo que eu tô aprendendo, então vamos nessa. Então, você comentou das raízes, né? Então, quando a gente tem um solo mais irrigado, a gente tem uma performance melhor dessas forrageiras, é isso que você comentou? Sim, né? A gente tem uma questão que é o seguinte, quando o pessoal vai fazer drenagem hoje em dia, dos métodos que são aplicados, eles acabam colocando um distanciamento muito grande entre as linhas de produto e mais profundos, né? E eles estão abaixo da linha de respiração das raízes, né? Nós aplicamos na linha média de respiração das raízes para aumentar a performance delas, né? E isso faz com que você tenha um solo mais regular, a linha de água ela fica mais constante. Então, do mesmo jeito que a raiz vai responder embaixo, a planta responde em cima. E você acaba tendo um resultado mais parelho das plantas, né? Cara, que interessante, meu. É legal, é fantástico a gente aprender, né? Então, eu estou muito feliz por esse bate-papo aqui, da gente entender um pouco como que funciona. Você trouxe aqui um duto, né? Uma parte do produto que vocês vendem no mercado. O que a gente pode aprender com ele? O que tem de diferente? Então, esse produto é bem diferente do que se existia antes, né? O produto anterior que havia no mercado, que inclusive a gente também tem, a gente já forneceu centenas de quilômetros do outro produto, que ele tem um design específico, esse produto, para ele não precisar de uma camisa. Normalmente você tem um tubo perfurado com uma camisa por cima, tá, né? Essa camisa ela é um filtrante, e as pessoas acham, essa camisa serve para não entrar pequenas partículas no tubo? Sim, por um certo modo. Mas o que não sabem é que ele também serve para reter a velocidade da água. Porque se você tem um produto ali instalado e a pressão de água que vem muito grande, ele vai comer a terra que está em volta, vai acabar virando um bolsão depois que seca e depois vai virar vai entrar num procedimento erosivo ali e o terreno vai ceder. Esse produto faz as duas coisas no mesmo produto, sem precisar colocar uma camisa por cima e com muito mais eficiência, porque as pequenas aberturas que ele tem funcionam como pequenas válvulas. E se você aumenta a pressão hídrica em volta, elas abrem mais, recebem a água e fecham, para poder trabalhar no tempo certo, com a velocidade certa e mais indicado para o regime pluviométrico que a gente tem, porque nós não temos chuvas espalhadas normalmente, elas são concentradas e na pancada. Uhum. Então o sistema precisa responder no tempo certo, né? Cara, isso é muito interessante, de verdade. Eu estou aprendendo muito aqui nesse episódio e a maioria das pessoas não tem noção, né? Com certeza. A gente vê os indicadores ali do animal comendo, mas não vê todo esse planejamento, principalmente para o momento de seca,
né? E a gente Sim. tem momentos também muito longos, onde se você não tiver uma silagem, se você não tiver um armazenamento na época das chuvas, das cheias, né? Você vai sofrer, Sim. né? E isso, o produtor ele acaba tendo que buscar alternativas mais caras. Sim. Consequentemente, ele toma prejuízo em alguns momentos do ano, né? Tem um caso, né, que eu também tenho aprendido, né, porque a parte dos animais não é muito a minha constância, né, é muito mais lavoura aberta e etc. Mas a questão do confinamento, por exemplo, né, você tem problemas ali de excesso de umidade que sobe e afeta os animais, Sim. chegando a criar doenças neles, né? Então você consegue também fazer um controle dessa umidade do solo que está ali no confinamento e podendo dar uma maximizada mesmo em tempos com muito excesso de umidade, né? Então são umas coisas também, eu já vi aplicações também nos caminhos dos animais para dentro do curral, por exemplo. Ali acaba ficando muito pisoteado, acaba tendo alguns problemas, o animal acaba afundando porque fica mais fofo em alguns pontos, né? E trazendo doenças para os animais. Então já vi esse tipo de aplicação também. É uma forma preventiva, né? Sim. Muito bom. E outro ponto que eu ia te perguntar agora, do ponto de vista estratégico e comercial. Como que é para vocês, como empresa, participar do município de São José dos Campos? Como que vocês enxergam essa cidade? Nós nascemos aqui, né? Essa empresa é formada por um iteano, apaixonado por máquinas e equipamentos, né? Que lá atrás, né, antes de existir conduíte no Brasil, foi o primeiro a trazer uma máquina desse tipo aqui e produzir máquinas desse tipo, né? E a nossa relação com tecnologia, São José é completamente ligado, né? E através do PIT, por exemplo, né, nós tivemos mais junto com outras empresas de tecnologia que também ajudaram a gente a pensar diferente, né? E conseguir enxergar de uma forma mais robusta e mais avançada para o agro também, né? Por causa do pessoal do Agropolo, e também nos ajudou a gente... agora, por exemplo, a gente acabou de abrir uma fábrica nova em Primavera do Leste, né, focada no agro, né? A gente começou a acreditar mais nisso, avançar e realmente trazer uma solução diferenciada para todo o mercado nacional, né? E fora, né? Porque a gente já tem produtos na Argentina, Chile e outros países também. Muito legal. Eu tenho certeza que esse bate-papo aqui ele foi muito esclarecedor para muita gente. Porque eu venho da parte da saúde animal, da produção, e foi muito interessante aprender como é que funciona, entender os cuidados, como que é feito, a questão do solo, que entra mais para a parte do pessoal da agronomia, né? Mas zootecnia também. Mas eu fico muito feliz por essa troca e gostaria de te agradecer também por esse episódio aqui. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui, né? Para mim é uma surpresa e estou muito grato também. Que legal. Então, para o pessoal entender, a gente está aqui na Agrotech, uma feira agro, de pecuária, de tecnologia, onde nós temos vários animais aqui, tem drone, muitas startups, então empresas muito importantes aqui de São José dos Campos para que a gente faça essas conexões. A primeira feira internacional de agro e tecnologia. Então, se você gostou, curta, comente, compartilhe, ative as notificações e até mais.